Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus por aqueles que sacrificaram a sua vida para que nós pudéssemos ter a palavra hoje. Louvado seja Deus por esses que se deixaram usar pelo Senhor para termos a sua palavra hoje, essa palavra que conforta, essa palavra que anima, esta palavra que desperta, esta palavra que nos prepara para o reino dos céus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amo a tua lei, a lei, a lei completa, Velho e Novo Testamento. Louvado seja Deus. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ser um ministro desta igreja. E obrigado pelo privilégio de ter uma multidão de irmãos que amam a Ti, que amam ao Senhor, que amam a palavra do Senhor, que têm prazer em estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado sejas, Pai. Agora abençoe esse povo todo, esta multidão em busca do Espírito. Vem com ele sobre nós hoje, porque, Pai, nós lemos na Tua palavra em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Qual conhecimento? Vamos pensar um pouquinho nisto. Qual conhecimento? Josué, capítulo 24, versos 14 e 16, diz assim também: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e serei ao Senhor, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué. Josué faz, no final deste livro, um retrospecto da vida dos israelitas, do povo de Israel, caminhando pelo deserto, as bênçãos que eles receberam lá. E faz este apelo, um apelo semelhante ao de Moisés, bem interessante, um apelo semelhante ao de Moisés. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu dou graças a Deus porque nós todos aqui fizemos uma escolha um dia. Eu tinha 17 anos de idade, tinha 16 anos de idade, quando o Senhor se revelou a mim. E eu muitas vezes penso que daquele grupo na minha cidadezinha natal, de jovens da minha idade, apenas eu aceitei naqueles momentos. Apenas eu. Mais tarde, alguns primos chegaram. E hoje estou aqui e alguns daqueles primos se achegaram, mas não permaneceram. E algumas dezenas daqueles jovens da minha cidadezinha natal também não permaneceram no caminho. Meu irmão mais novo, que aceitou, também não permaneceu no caminho. Mas eu aceitei e estou aqui, aguardando o Senhor voltar, com a certeza plena de que daqui a pouco eu verei Jesus voltando com estes olhos. A gente tem uns ditados aqui no Nordeste que diz assim: com os olhos que essa terra de comer. Eu dou graças a Deus que isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer com os irmãos. Eu não sei quantos dos nossos irmãos, não sei quantos irmãos de vocês estarão prontos para a volta do Senhor. Mas eu espero que todos estejam. Eu oro a Deus por isto. Eu oro a Deus por isto. Eu ontem orei pela Sala 57, pelos pedidos que foram apresentados aqui. Eu intercedo a Deus por vocês. Não apenas por mim, pela minha família, mas por cada um dos meus irmãos. Gosto de interceder a Deus por isto. Gosto de interceder a Deus para que o conhecimento do Senhor que nós buscamos cada dia. Um culto é sempre um reconhecimento do Senhor.
é sempre um reconhecimento do Senhor. Isto é, um conhecimento repetido do Senhor. Nós repetimos isto cada culto. Conhecemos o Senhor. O Senhor se revela a cada um de nós através da sua palavra, através da lição do estudo da lição da escola sabatina, mas também através de cada pregação. Cada vez que a gente abre a boca para dizer assim, eu amo você e preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu amo mais a Deus porque existe. Porque você existe, isto vai solidificando a nossa vida espiritual, o nosso amor uns pelos outros. Vai solidificando. Não são meras palavras. Elas fazem efeito no nosso coração, como faz efeito nos corações daqueles que ouvem. Vocês não imaginam a alegria e a surpresa de alguns americanos quando eu estou nos Estados Unidos. Eu vou viajar agora no princípio de junho. E eu digo para um americano, digo diferente do que a gente diz assim. Lá eu tenho que dizer, eu amo você para que eu possa ser feliz. Se eu disser eu amo você e preciso de você para ser feliz, eles não entendem isso. Mas eu amo você e preciso de você para que eu possa ser feliz. Há rostos que iluminam. Uma irmã um dia me disse assim: que lindo, eu nunca ouvi algo assim. E quando eu repito o resto, oh, meus irmãos, faz uma diferença na mente daquele povo. Isso quer dizer que as nossas necessidades são semelhantes, elas são iguais em todo mundo. E isso nos aproxima do Senhor. Solidifica em nós a nossa experiência com Ele. E quão importante é esta experiência. Nessa mensagem de hoje, os judeus pecaram muito na sua experiência com Ele. Olha, se a gente lê o livro de Juízes, a gente começa no capítulo 2 e a gente vai encontrar dos versos 1 a 2, que depois que Josué morreu, o anjo vem, aparece na cidade, na localização de Boquim, e faz uma reclamação. Esse anjo não é outro senão o Senhor Jesus. E ele diz: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Por que fizestes isto? E nós vamos encontrar neste livro de Juízes, nos versos de 16 a 23, nós vamos encontrar algo bastante significativo aqui. Nós vamos encontrar: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Por quê? Porque o povo de Israel começou a fazer, após a morte daquela geração que entrou na terra, o que parecia mal aos olhos do Senhor. É uma repetição constante. É uma repetição constante. Parece até sistêmica. Capítulo 3, versos 1 a 4, capítulo 3, 5, 6 e 7. No capítulo 8 diz que Otoniel livrou Israel das mãos de Cusã-Risataí. 8 anos servindo a Cusã-Risataí. No verso 12 do capítulo 3 diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E depois de 18 anos, Deus levanta Eude e livra da mão de Eglon. Mas eles voltam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. No capítulo 4, verso 1, o povo de Israel, por fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, eles servem a Jabim durante 20 anos. E Deus levanta Débora. E Débora fez aquela obra extraordinária. E a terra sossegou 40 anos. O povo levou 40 anos fiel a Deus. Depois de 40 anos, voltaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, no capítulo 6, verso 1. Serviram aos midianitas durante 7 anos. Deus suscitou Sansão quando o povo sentiu o peso da mão dos midianitas e de todos aqueles que, num certo sentido, até o escravizaram.
Ele sentiu o peso. E quando ele sentiu o peso, eles clamavam ao Senhor. São 300 homens, depois de 7 anos de domínio, de empobrecimento, com 300 homens, Gideão liberta os filhos de Israel. Gideão foi aquele único que libertou o povo de Israel com tão pouca gente. Deus dizendo para eles: eu não preciso de muita gente para libertar vocês. Na verdade, eu não preciso de ninguém, eu estou usando esses aqui. Mas eu queria que vocês se lembrassem sempre de que eu estou à disposição de vocês, mas vocês não precisam passar por essa experiência de escravidão, de domínio de outras nações. Eu os criei e eu os trouxe aqui para que vocês sejam livres e levem essas nações ao seu redor a se tornarem também livres. Gideão fez. E depois da libertação toda, sabe o que é que aconteceu? Os efraimitas foram reclamar. E quando Gideão fez a proclamação, por que é que eles não se achegaram para ajudar Gideão? Ficaram lá encostados, escondidos nas suas tocas. Depois que a vitória estava feita, estava dada, conseguida, eles foram reclamar. E se Gideão não tivesse um bom jogo de cintura, uma boa humildade, teria tido bastante problema ali entre eles. Talvez houvesse uma luta fratricida. No capítulo 8, verso 33, aí vem Abimeleque fazendo, como a gente diz aqui no Nordeste, aquela lambança toda. E aí aparecem as figuras de Tola e de Jair. Capítulo 10, verso 6, diz que eles tornaram os filhos de Israel a fazer mal que parecia aos olhos do Senhor. E os filisteus, no capítulo 8, é relatado que eles oprimiram a Israel por 18 anos. E eles se voltam para Deus depois que sentem a mão pesada dos filisteus sobre eles. Eles clamam por libertamento. Eles clamam por libertamento. Ok, cresceu aqui de novo, mas ainda eu estou vendo a irmã Keila aqui. Ok, ótimo, beleza. Apareci de novo. Irmã Keila, bom vê-la, viu? Irmãzinha Keila, lá do interior da Bahia, de Florestado do Louvado seja Deus pela sua existência. Então, eles clamam a Deus por libertamento e Deus levanta Jafé, com uma situação familiar um tanto assim meio esquisita, meio complicada, e Jafé não, desculpe, Jafté é, julgou Israel durante 6 anos. No capítulo 13, verso 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Os filisteus tornaram a dominar os filhos de Israel por 40 anos e Deus suscita Sansão. Sansão é uma figura emblemática, mas uma figura complicada. Uma figura complicada. Difícil falar de Sansão sem dizer que era um forte e fraco. E Sansão vai para a região de Tímina e ali ele se prostitui e os judeus terminam entregando Sansão aos filisteus porque não o reconheciam como juiz, porque ele não se portava como juiz, nem se fazia respeitar como juiz. E aí ele vai de novo ao arraial dos filisteus e se encontra com uma tola chamada Dalila. Dalila em hebraico quer dizer consumidora. Uma desobediência aberta, uma rebeldia à ordem divina. Um juiz se ajuntando em casamento, vamos dizer assim, era um ajuntamento, uma, uns dois amaziados, e o resultado dessa junção foi a perda da liberdade, a perda dos olhos e uma morte sem glória. Não conheceu o seu ministério, não conheceu o tempo, não conheceu a sua oportunidade. Mas a misericórdia de Deus o realcançou no final e o salvou. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. E nesta misericórdia que eu confio, nesta misericórdia que eu espero. Tem misericórdia de mim, segundo as tuas. Tem misericórdia de mim, segundo o teu favor.
A Bíblia fala muito, o livro de Salmos fala muito sobre misericórdia. Deus é misericordioso, o caráter de Deus é misericordioso. No capítulo 19, a história de Sodoma se repete num estupro contra a mulher de um levita. Que tragédia aquilo ali! O resultado é que Benjamim quase foi exterminado. A tribo de Benjamim quase foi exterminada por causa de um estupro que eles resolveram passar a mão pela cabeça. Não julgaram os pecadores, os estupradores, e a tribo quase foi exterminada. A tribo se recusou a entregar os estupradores para que eles fossem julgados. E assim termina o livro dos Juízes, relatando a constante rebeldia de um povo que se achava favorecido e escolhido. E era. Mas eram ingratos ao seu Salvador, ao seu rei. E após o livro de Ruth, que era um preparatório para contar do maior dos reis de Israel, que foi Davi, e a sua origem, 1 Samuel recomeça a triste história da continuada apostasia de Israel ao pedirem para si um rei. E Samuel ficou assustado, assombrado, decepcionado, triste. Eu fico imaginando o misto de pensamentos, o misto de tristeza, de agonia de Samuel quando ele ouviu aquela mensagem: dá-nos um rei. Um rei. Posso imaginar a fisionomia de Samuel assim, assombrado. Um rei. Nosso rei é o Senhor. Nós não queremos. Nós queremos o rei como as outras nações. Triste coisa quando a gente tenta imitar as outras nações. Triste coisa quando a gente tenta imitar o mundo. E dói muito no meu coração quando eu vou para a igreja e vejo irmãos e irmãs, sobretudo, imitando o mundo. Irmãs, sobretudo, imitando o mundo. Há poucos dias atrás, na igreja, uma irmã me deu um abraço. Pastor Leomar, fazia tempo que eu não via. Pastor Leomar, eu amo o senhor, preciso do senhor para ser feliz. Me deu um abraço. Quando ela terminou o abraço, meu paletó estava todo sujo. Maquiagem. E eu perguntei para ele: você precisa disso? Você precisa pintar as unhas? Era uma pessoa que eu conhecia e tinha bastante amizade. Me disse: essa roupa não lhe é adequada. Não é adequada para você ver a presença do Senhor. Parece que alguns de nós estamos perdendo a noção do que significa ser adventista do sétimo dia, como os filhos de Israel. E eles pediram um rei. E Samuel ficou tão triste que foi até o Senhor, e o Senhor disse: Samuel, não se entristeça, eles não estão recusando você, estão recusando a mim. E Davi e Samuel, desculpe, e o Senhor mandou que Samuel ungisse Saul. E Saul foi uma tragédia. Começou bem e terminou mal. Quantos começam bem na carreira cristã e terminam mal? Quantos começam bem e terminam mal? Porque não perseveram no Senhor. A perseverança é de vital importância para uma vida cristã abundante. Meus irmãos amados, a perseverança no Senhor leva ao reino dos céus. 1 Samuel capítulo 30, Davi numa situação difícil lá. No verso 6 diz assim: pensavam em, os soldados de Davi, aqueles que estavam com ele, pensavam em apedrejá-lo porque Keila foi invadida, queimada, e todas as pessoas foram levadas cativas. E quando eles estavam pensando em apedrejar Davi, o texto no verso 6 diz: porém Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e Deus lhe deu de volta todas as pessoas que tinham sido levadas cativas de Keila. Louvado seja Deus, que nos dá de volta o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua salvação, quando nós o buscamos. Você que me está ouvindo, e por favor, se você estiver por acaso, querendo enfraquecer na fé, querendo desistir, não desista. Se esforce no seu Deus. Você que está passando por tribulação, se esforce no Senhor seu Deus. Ontem uma irmã me ligou, querendo conversar comigo.
Nós conversamos mais de 1 hora. E eu disse para ela: não desista, insista, ore, persevere no Senhor. E recomendei esse texto, 1 Samuel 30. Disse, leia o capítulo todo, mas se demore um pouco no verso 6. E Davi se esforçou no Senhor. E o Senhor lhe concedeu a bênção das suas mulheres, dos filhos, da salvação de todos que estavam na cidade. Louvado seja Deus, que Ele é bondoso. Mas eu estava dizendo que Deus escolheu Salomão, e Salomão foi atrapalhado. E Deus o recusou. E a morte de Salomão também foi uma morte em glória. Não era para ter acontecido isso, mas aconteceu, porque ele deixou de perseverar no Senhor. O coração de Salomão, a semelhança do coração de Lúcifer, se encheu de orgulho. E como Lúcifer, ele pecou contra Deus. E que tragédia! Como Lúcifer, Saul não mais existirá depois da ressurreição. Que tragédia, que tristeza. Mas Deus escolheu Davi. E aí, algumas vezes eu me pergunto, e pergunto para algumas pessoas. Quando eu falo disso, eu prego sobre a igreja. Na igreja, eu digo assim, meus irmãos, quem escolheu Saul? Foi Deus. Saul foi um bom rei? E a igreja responde, não. Mas quem escolheu Davi? Foi Deus. E Davi foi um bom rei? Foi. Por quê? Onde está a diferença? Na perseverança. No buscar o Senhor cada dia. Na comunhão cada dia. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Irmãos, vale muito no nosso crescimento ter intimidade com Deus. É gostoso ter intimidade com Deus, viu? Faz um bem se aproximar do Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Eu não tenho nem palavras para te agradecer. Eu não sei nem como agradecer, não sei nem como pedir esta oração. Eu não sei nem como fazer esta oração, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. E a gente, de repente, vai falando, e o Espírito Santo vai colocando as palavras na boca, que elas saem do coração, porque o Espírito faz habitação. E a gente termina a oração, e depois termina a oração, a gente sai cheio, cheio da companhia do Senhor, cheio da presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque essa é uma experiência tão gostosa, tão gostosa. Abrir o coração a Deus, conversar com Ele, falar, reclamar, suplicar, sonhar. Sonhar com o reino dos céus. Oh, não existe coisa mais linda do que sonhar com o reino dos céus. Sonhar de olhos abertos com o reino dos céus. Não existe coisa mais linda. Aí quando a gente chega e pega o grande conflito, na parte final do grande conflito, que a gente lê o livramento dos justos, o coração parece que vai explodir de alegria, porque a gente vê ali projetado naquelas palavras que a serva do Senhor viu, o futuro da gente, o futuro de cada um de nós. Eu vejo o meu futuro ali e o meu coração se alegra. O meu coração se alegra. Quando eu leio de noite, eu vou dormir com uma alegria tão grande. Quando eu leio durante o dia, eu passo o dia pensando naquilo, olhando para o céu azul e dizer: oh, meu Deus, é o Deus do céu azul. E eu vou ver um céu mais azul e mais bonito daqui a pouco, quando meu Senhor voltar. Mas note, Deus escolheu Davi, Davi fez o seu ministério, Davi foi um rei sacerdote, e Davi foi, usando a linguagem bíblica, foi recolhido aos seus povos e deixou seu filho Salomão. Ele preparou Salomão para isto. Ele preparou Salomão. Ele preparou. Deus não quis o filho adulterino. Deus queria um filho legitimado. Deus perdoou Davi, Deus perdoou Batseba e uniu os dois. E Deus lhe deu a bênção do filho chamado Salomão. E Salomão foi muito bem no início do seu reinado. Depois Salomão desandou, porque Salomão também fez algumas bobagens, e bobagens sérias e graves. Salomão terminou preparando o reino para a divisão. Sabem, é muito desapontador, é muito triste, é muito complicado quando a gente
deixa de seguir a orientação divina. Salomão tentou resolver um bocado de problemas e facilitar a administração do seu reino e demonstrar a glória de Deus de uma maneira errada. Ele casou com uma egípcia. Ele casou com um bocado de mulheres, fazendo acordos militares, acordos comerciais, para ter paz. E o resultado é que ele terminou mal. A irmã White diz que, em meio a tantas mulheres, Salomão ficou um tanto efeminado pelas mulheres. Ele passou a ter os trejeitos das mulheres e ficou efeminado. Se você quer criar bem seu filho, você crie filho homem com homem, mulher com mulher, faça a diferença. Ensine que homem é homem, mulher é mulher. Menino não brinca de boneca. Menino brinca com outras coisas. É uma maneira de blindar os nossos filhos, desde cedo. Davi, em meio àquelas mulheres todas, ele ficou meio efeminado, mas misericordiosamente ele deu ouvidos à voz de Deus e retornou. E retornou. E nos brindou, então, com esses dois livros gostosos de ler, que são Provérbios e Eclesiastes. Que esses dois livros refletem o resultado da sua experiência com Deus. Mas, por causa disso, o reino foi dividido. E o seu filho Roboão foi um tolo. E foi ele, pela sua tolice, que dividiu o reino. E ele teve que conviver paralelamente com Jeroboão, que reinou que reinou nas 10 tribos que escolheram se afastar de Deus. A primeira coisa que Jeroboão fez foi construir um altar, um templo pagão, para que o povo de Israel não fosse adorar em Jerusalém. Note, quando você deixa de adorar na igreja e você adora só em casa, a tendência é que você deixe de adorar. Deus tem o seu lugar para adoração. O culto público é importante. É importante. É importante. Não deixe de ir à igreja, porque em algum momento você está cansado, você está com preguiça. O sábado não é dia de ficar em casa. O sábado é dia de ir para a igreja. E não é para receber bênçãos. Sábado não é dia de receber bênçãos. Sábado é o dia de agradecer as bênçãos da semana. Por isso que a sexta-feira é chamado dia de preparação. É o dia de preparação porque a gente arruma a casa, a gente arruma a roupa, a gente se prepara todo, mas a gente se prepara também lembrando das bênçãos que Deus derramou durante a semana. E a gente vai com o coração cheio de gratidão. E por isso a gente canta, a gente se alegra e a gente oferta. A oferta que a gente dá na igreja é proporcionalmente o tamanho da nossa gratidão. É proporcionalmente o tamanho da nossa gratidão. E Roboão teve que viver paralelamente com Jeroboão. Depois de Roboão veio Abias, que também viveu paralelamente com Jeroboão. E aí veio Asa. E Asa teve um reinado diferente, mas Asa conviveu com Nadab, com Baasa, com Zerri, com Onri, com Acabe, com Jezabel e com Elias, no Reino do Norte. E estes reis todos provocaram em Israel uma apostasia tão profunda que Deus suscitou Elias. E Elias, no poder e na graça de Deus, demonstrou para aquele povo a misericórdia do Senhor. Deus estava tentando salvar Israel. Deus estava se esforçando para salvar Israel. E aí Elias faz aquela pergunta que vários séculos e chega até nós hoje com a mesma força. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Há irmãos na igreja que tem um pé lá e outro cá. E quando a gente tem um pé lá e outro cá, a gente fica totalmente do lado de lá. Não pode haver coração dividido. Não pode haver um pé lá e outro cá. Os dois pés têm que estar dentro da casa do Senhor. Dentro, junto com o povo do Senhor. Não pode haver mistura de ferro com barro. Não une, não dá certo. E esta igreja precisa se levantar e entender que não pode haver comunhão da luz com as trevas. Não existe. Ou você é cristão, adventista do sétimo dia,
puro ou você não é. Eu estou dizendo algo aqui bastante forte, porque o Senhor está ali na esquina. E se alguém estiver tentando, sendo tentado a fraquejar, não fraqueje. Não fraqueje. Mantenha seus pés na rocha. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me do charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Permita que Deus coloque seus pés sobre a rocha. E quando Deus colocar seus pés sobre a rocha, e eu sei que você está com os pés sobre a rocha, se firme no Senhor. Se afirme no Senhor. Repita cada dia: eu pertenço ao Senhor. Por não fazerem isto, o povo de Israel se perdeu. Mas note. Depois de Asa veio Josafá. E Josafá reinou paralelamente a Acabe e a Acasias. Então Elias veio, fez o seu trabalho e a continuidade foi com Eliseu. Josafá foi contemporâneo, paralelo a Jorão. Josafá foi paralelo ou contemporâneo a Jeorão. E teve também um Jeorão no Reino do Sul. Depois veio Acasias, que foi contemporâneo de Jorão, no Reino do Norte. O filho de Acasias foi Joás. Um rei meio dividido, que foi contemporâneo de Jeoacás e de Jeoás, no Reino do Norte. O filho de Joás foi Amazias, mas foi contemporâneo de Jeroboão II, no Reino do Norte. Depois, o filho de Amazias foi Azarias, que foi contemporâneo de Zacarias, foi contemporâneo de Salum, foi contemporâneo de Manaém, foi contemporâneo de Pecaías, de Peca. E aí chega Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, e leva o povo cativo e espalha os filhos de Israel pelo mundo, que Deus nunca planejou, ou que Deus nunca desejou. Espalha as 10 tribos do norte pelo seu império. Depois de Azarias veio Uzias, e a nação começou a querer balançar, e Deus suscitou Isaías. Depois de Uzias foi Jotão. Jotão gerou Acás. Acás foi aquele que foi fazer um altar no lugar errado. Foi aquele que Deus se esforçou para trazê-lo, desenvolvendo fé, e ele deu a resposta: eu não pedirei ao Senhor sinal algum. Uma resposta desaforada, um tolo. Mas ele foi o pai de Ezequias. E Ezequias deu ouvido à voz de Deus através do profeta Isaías. E Ezequias provocou um reavivamento extraordinário, um livramento extraordinário. Lembram? 180 mil assírios foram mortos por um anjo naquela noite, respondendo à oração de Ezequias. Você que é líder de igreja, você tem uma responsabilidade com aqueles que estão ao seu redor. Você mesmo, amado, que é pastor igual a mim, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor de levar a igreja do Senhor, cada sábado, cada culto, ao Monte Carmelo. Para que a igreja saia depois do culto dizendo: só o Senhor é Deus. Essa é uma responsabilidade que cada um de nós tem. Esse é um dever. Deus nos chamou para levar o povo aos pés dele, para proclamar que só o Senhor é Deus. Depois de Ezequias veio Manassés. Manassés foi aquele que derramou, o rei que mais derramou sangue em Jerusalém. Foi Manassés que cerrou Ezequias pelo meio. E quando eu penso nisso, sabe o que é que me vem à cabeça? Porque Manassés terminou se arrependendo dos seus pecados, ele se entregou ao Senhor. Louvado seja Deus que, a despeito de toda a miséria, de toda a dor, de toda a tristeza, de todo o pecado que Manassés praticou, ele se arrependeu, Deus perdoou. Deus perdoou Manassés, o rei mais sanguinário de Israel. Superou Jezabel, superou Atalha, mas Deus perdoou.
Que coisa linda e maravilhosa é o perdão de Deus. Às vezes eu comparo o perdão de Deus como o canto de um pássaro depois da chuva, um canáriozinho cantando depois da chuva. Vocês podem observar que enquanto estiver chovendo, dificilmente algum passarinho está cantando. Mas quando a chuva para, parece que tudo volta à exuberância de novo. Parece que os passarinhos estão dizendo: Eu te louvo, Senhor, pela chuva e pelo sol que surgiu de novo, outra vez, no dia da volta de Jesus. Eu gostaria tanto de estar perto de Isaías, quando ele batesse o olho em Manassés. Não sei se ele perguntaria: Senhor, Manassés aqui? E o Senhor vai dizer: Isaías, ele se arrependeu, ele me buscou, e eu morri por ele também. E eu posso imaginar Isaías saindo de onde ele estiver, ir ao encontro de Manassés e dar um abraço em Manassés. Eu não sei qual será o teor da conversa. Talvez Manassés venha dizer para ele: Isaías, me perdoe. Ah, mas não tem nada que perdoar. Tem nada que perdoar. Vocês sabem que a irmã vai ter uma visão, e nessa visão dos céus ela se encontrou com o pastor Stockman e com outro pastor que me foge a mente aqui. Acho que Carlos Fitch. E eles perguntaram para ela: Irmã White, me diga o que aconteceu depois que nós adormecemos. E ela disse que parou um pouquinho, pensou e disse: Ah, pastor, não vale a pena. Nem conversaram sobre o que tinha passado. Eu não sei como será a conversa dos dois, mas a conversa dos dois será certamente interessante, bem alegre, bem feliz. O fato é que depois de Manassés surgiu Amon, depois de Amon veio Josias no reino do sul. Josias promoveu um reavivamento que eu escutei o doutor, hum, a minha cabeça. Estou vendo o homem na minha frente e ouvi um americano dizer que foi o brasileiro mais inteligente que ele conheceu. Foi a Conferência Geral mandou para a nossa escola no Líbano, mandou para a nossa escola, para botar a ordem na nossa escola lá na França, em Cologne-sur-le-Salève, e não me veio fugir. Ok, ele disse que o reavivamento de Josias foi um reavivamento pífio, que não continuou, não produziu. Depois veio Jeoacás veio Eliaquim, depois veio Joaquim de novo e terminou com Ezequias. Essa história toda é para lhes dizer, meus irmãos, que Israel teve entre Reino do Norte e Reino do Sul 42 reis no total. Desse total de 42, apenas 9 foram líderes, foram reis, que de fato eram chefes e levaram o povo de Israel aos pés do Senhor. Os outros 33 afastaram o povo do caminho do Senhor. Por isso se perderam. Depois que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, eles nunca mais tiveram rei. Nunca mais tiveram rei. Os reis não foram coisas boas para Israel. Deus fez tudo o que ele podia para que o povo permanecesse fiel. E o povo de Israel nunca se firmou verdadeiramente na verdade por muito tempo. Que tragédia. Eu espero que você seja aquele que esteja com os pés bem firmados na rocha para todo sempre. Agora é o momento de firmar os pés. Agora é o momento de buscar o Senhor. Eu estou dizendo estas coisas todas para fazer uma pergunta. Verdade presente. Nós acabamos de ver a verdade presente ontem, no ontem. Mas e a verdade presente no presente e no amanhã? O que é verdade presente? Essa é uma expressão que os adventistas usam muito. Usavam muito, hoje até usam pouco. Mas antigamente a gente usava muito essa expressão, verdade presente. Eu me lembro quando eu aceitei o Evangelho, eu escutava alguns irmãos mais antigos dizer assim: quando eu aceitei a verdade, quando eu conheci a verdade presente. Deus é o criador de Israel, do Israel antigo, e Deus é o criador do Israel moderno. E aí eu pergunto: conheceu Israel o seu tempo?
Israel não conheceu o seu tempo. Israel foi deportado duas vezes, por não conhecer o seu tempo. Israel chegou ao ponto, talvez máximo, do desconhecimento de Deus, quando Jesus nasceu, e eles não estavam preparados para receber. E não se preocuparam em recebê-lo, mesmo quando os magos alvoroçaram Jerusalém perguntando pelo rei nascido dos judeus. A profecia estava toda ali, canalizada, cumprida. No desejado, quando a irmã White fala do nascimento de Jesus, ela diz que os anjos cantavam e que os anjos observavam com assombro a indiferença e o desconhecimento do nascimento de Jesus. Deus foi anunciá-lo aos pastores. Os pastores foram, adoraram e espalharam, mas a nação de Israel não chegou para conhecer o seu rei menino. E porque não reconheceu o rei menino, porque não conheceu o seu tempo, matou o seu rei adulto e inventou uma história que até hoje persiste. Triste coisa quando alguém deixa de estar aos pés do Senhor e dá ouvidos à voz do diabo. O diabo é escravizador, é exatamente o contrário do Senhor. O Senhor é o libertador, o diabo é aquele que escraviza. O Senhor que dá a vida, o diabo que dá a morte. O Senhor é o construtor dos nossos caracteres, do seu e do meu. O diabo é o destruidor dos nossos caracteres, do seu e do meu. Daí a necessidade que a gente tem, eu digo a necessidade quase desesperadora, mas é um desespero suave, porque o jugo do Senhor é suave. Quando a gente se entrega ao Senhor, e o Espírito Santo vem e habita em nós, há uma suavidade no viver. As tribulações existem, elas não deixam de existir. Nós não deixaremos de ter tribulações até o dia que entrarmos no reino dos céus, até o dia que Jesus voltar. Nós passaremos por tribulações, nós passaremos por provas. E diante de nós está uma prova terrível. E, lamentavelmente, a maioria da igreja não está preparada para isto. Você sabe, eu acho que há algum tempo atrás eu disse isto aqui, nesta sala, e deixe-me, eu não tinha pensado nisso, mas deixe-me ver se eu acho aqui, porque a Conferência Geral fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa sobre oração entre os adventistas do sétimo dia. E o resultado da pesquisa foi publicado na revista Adventista de maio de 22. E o resultado da pesquisa foi, para mim, foi de uma tristeza sem paralelo. Aquilo me chocou, aquilo me magoou. Você sabe que a pesquisa foi com 58 mil pessoas ao redor do mundo, todas adventistas, acerca dos hábitos de oração. E das 58 mil pessoas espalhadas pelo mundo sobre os seus hábitos de oração, vocês sabem qual foi o resultado dessa pesquisa? 67% oravam mais de uma vez por dia. 67% mais de uma vez por dia. Mas 4% não oravam nunca. 17% oravam uma vez por dia. 8% menos de uma vez por semana. 4% não orava nunca. E uma outra porcentagem que eu não me estou lembrando, estou procurando aqui no celular que eu tenho gravado, mas outros oram apenas uma vez por mês. Se não me falha a memória, são 6%. Oram uma vez por mês, mas 4% não oram nunca. Adventistas do sétimo dia que não oram nunca. 4% dá quase 2 milhões de adventistas espalhados pelo mundo que não oram nunca. Como querem entrar no reino dos céus? Não vão entrar porque não conhecem o Senhor. Eles não conhecem o caminho. Entrarão no reino dos céus aqueles que estão acostumados a caminhar por este caminho alto, estreito e acima do mundo. Foi assim que a irmã White viu esta igreja caminhando. Um caminho alto, estreito e acima do mundo. Então, meus irmãos amados,
Hoje nós estamos preocupados com os dias em que estamos vivendo. Mas esta deve ser a nossa preocupação. No governo americano anterior, alguns irmãos estavam falando, sobretudo juntando ao Papa Francisco, assinar decreto dominical, um bocado de gente falando sobre isso. Trump subiu ao poder. E outro dia escutei numa igreja um sermão de um irmão que estava falando sobre Donald Trump, a economia americana, dizendo que o caminho estava aqui e que daqui a pouco o decreto dominical ia ser assinado. Há pessoas que falam sobre isso. Há muitos irmãos que perguntam: Donald Trump vai assinar o decreto dominical, mas não é Trump que vai assinar o decreto dominical. E eu digo: não haverá decreto dominical enquanto a igreja permanecer indiferente ou morna do jeito que está. Deus vai levantar esta igreja primeiro, Deus vai sacudir esta igreja. A sacudidura virá. E eu espero em Deus que quando o Senhor sacudir esta igreja, você esteja preparado para permanecer nela, com os passos firmados sobre a rocha, os pés firmados sobre a rocha, os passos no caminho do Senhor. Ah, as irmãos que querem saber de profecias que ainda não se cumpriram, ou que se vão cumprir. Não seria o caso de melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, com os irmãos, humilharmos-nos perante Deus com os irmãos? Não seria o caso de olharmos para dentro de nós mesmos, buscar o arrependimento dos pecados, amar verdadeiramente o Senhor, unirmos-nos no amor a Deus e na proclamação da verdade? Deixe-me fazer uma pergunta para você, porque eu ando preocupado com isso. Eu ando preocupado com a minha igreja. Eu outro dia fui assistir um culto numa igreja e eu vi o pregador com uma calça jeans, um sapato sem meia e uma camisa. E à medida que aquele homem ia falando, eu fui me lembrando, quando eu vi no santuário em Israel, o sacerdote tinha uma roupa especial. A irmã White disse que a gente deve ter uma roupa especial para o sábado. E aquele pregador estava com uma roupa comum de semana. Com que roupa você vai adorar o Senhor? Com que roupa? Com que coração você vai adorar o Senhor? Seus encontros sociais ou mesmo espirituais estão recheados com conversas sobre a volta de Jesus, sobre o reino dos céus. Nós estamos reunidos aqui nesta sala para suplicar o batismo do Espírito Santo cada dia, o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu não sei quantas pessoas estão apercebidas de que nós estamos no tempo do fim. Nós estamos vivendo numa sociedade mundial deteriorada, pervertida, imoral em todas as áreas. Não me refiro apenas à área sexual. A imoralidade sexual campeia por aí. Mas existe a imoralidade corruptora, destrutiva. O mundo está cheio disto. O mundo está desmoronando a olhos vistos. Eu consigo ver a poeira desse edifício que desaba. Mas há irmãos que estão festejando. Nós estamos comemorando aniversários de igrejas, de uniões, de associações. Nós não temos nada para comemorar. Nós estamos atrasados no encontro com o Senhor. Nós deveríamos encher o coração de tristeza e pedir perdão a Deus pelo tempo perdido, pelas almas que se perderam, que nós não alcançamos com os nossos corações, os seus corações. Nós distribuímos, não sei se distribuímos 1 bilhão de livros, grande conflito, que foi planejado, porque eu vejo algumas igrejas ainda caixas com livros do grande conflito. Na igreja que eu frequento lá nos Estados Unidos, eu vi pouco movimento em termos de distribuição do grande conflito. Eu vi pouco. E eu passei 6 meses naquela igreja. Eu não sei na sua igreja, meu irmão amado, se existe alguma caixa de livros do grande conflito que ainda não foi distribuída. O tempo passou e os livros estão
estão nas caixas. Nós estamos agora com outro livro missionário, mas nenhum deles é tão poderoso quanto o Grande Conflito. Então, nós sabemos que estamos no tempo do fim. Estamos com plena consciência de que estamos no tempo do fim, que necessitamos desesperadamente do Espírito Santo. Olhe, eu encontrei um texto no Espírito para você que diz assim: se vós, citando Lucas capítulo 11, verso 13, se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A descida do Espírito Santo, diz a irmã White no livro do Evangelismo, página 701, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Nesse momento, seu Espírito e sua graça são para todos que os necessitam e queiram aceitar a sua palavra ao pé da letra. Ao pé da letra. Testemunhos, volume 8, página 20. Por que a chuva serôdia ainda não desceu? Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa nos pertence a nós, da mesma maneira como aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. Desejado, página 503. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos, é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir toda a alma, segundo a sua capacidade para receber. Desejado, página 502 ainda. Parábola de Jesus, página 411. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. De acordo com o seu desejo e com o seu consentimento. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Grande Conflito, página 503. Testemunho para Ministros, página 507 e 508, diz: a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporal como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Nós temos que buscar, temos que suplicar, temos que orar além da sala 57, que é uma bênção, maravilhosa bênção, o pedido, a descida do Espírito Santo, a chuva serôdia. Nós precisamos desesperadamente da chuva serôdia. A minha igreja precisa. Meus irmãos, no mesmo livro Testemunhos para Ministros, página 512, diz assim: a orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. Louvado seja Deus que existe a sala 57. Eu louvo e adoro a Deus por cada um de vocês que estão adorando comigo nesta manhã. Eu louvo e adoro a Deus por cada um que está orando e vigiando nesta manhã. Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe, mas tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia da sua igreja. Que cada um de nós tome tempo para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E eu fico feliz quando vejo os irmãos nos seus quartos de guerra. Eu fiquei contente quando ontem, foi anteontem, a irmã disse: eu tenho meu quarto de guerra. Aquela irmã que perdeu a mãe cedo, com 8 anos de idade, e o pai, me foge o nome dela agora. Eu fiquei impressionado com aquele testemunho, mas o nome dela me fugiu. O nome dela é Lilian. E o pai botou para fora.
Diga de novo, meu irmão. Lilian, o nome dela. Lília, fiquei impressionado, porque ela disse que ela tinha um quarto de guerra. Eu sei de outras pessoas da sala 57 que têm quarto de guerra. Louvado seja Deus pelo quarto de guerra. São pessoas que têm os pés firmados sobre a rocha. Louvado seja Deus. Firmemos nossos pés, meus irmãos, sobre a rocha. Aguardemos a vida do Senhor, porque ela está ali na esquina. O Senhor está ali na esquina. E o Senhor virá para nos buscar, para nos tirar deste mundo de maldade, de pecado. A vida da irmã Lília, como a vida de tantas outras pessoas. Eu já ouvi testemunho de irmãs que foram abusadas por seus pais, por parentes quando crianças. Irmãos que sofrem, irmãos que passam por tribulações, irmãos que perdem filhos, que perdem pai, mãe, irmãos que passam por tribulações, mas se apegam ao Senhor, que se apegam ao Senhor, serão vitoriosos no final. Em 2005, eu estava na Conferência Geral e foram apresentados dois homens missionários lá como testemunho da graça e do poder de Deus. Eu me impressionei com um chinês. O sobrenome dele era Ali. Falou-se dele lá e foi muito bonito o testemunho dele. Mas eu tive o privilégio de me encontrar com ele num dos corredores. E eu perguntei para ele, Pastor Lee, como foi verdadeiramente a sua história lá? Me conte alguma coisa a mais do que o senhor falou ali. Ele disse, irmão, eu não tive tempo de dar o meu testemunho completo, mas eu fui preso, e durante 8 anos vinha um oficial todo dia na minha cela, todo dia na minha sala, dizer para mim, abandone a Cristo, negue a Cristo, que eu lhe liberto, eu tenho poder para libertá-lo. Se você me disser agora, eu nego a Cristo, eu lhe liberto. Pode ter certeza que eu o libertarei. E ele dizia assim, eu não posso negar a Cristo. Negue. Depois de algum tempo, o pastor Lee me falou, ele mudou a tática. Ele disse: eu já entendi que o senhor não vai negar a Cristo. Mas eu queria lhe pedir então uma coisa: minta para mim. Minta dizendo que você negou a Cristo. Eu vou libertá-lo. Irmão, eu não posso fazer isso. Eu tenho o poder de libertá-lo. Minta para mim. Quase 5 anos ele passou ouvindo isto daquele oficial. Um dia ele perguntou: eu não sei nem como está a minha família. Sua família está toda morta, você não tem mais mulher, não tem filho, não tem ninguém. Nós matamos todos, só você ficou. E eu quero lhe dar a oportunidade de você viver. Mas minta para mim. Eu sei que você vai estar mentindo, que você não vai negar, mas minta para mim para eu negá-lo, para eu libertá-lo. Depois de algum tempo, sem explicação nenhuma, a porta da prisão foi aberta, ele foi libertado. Ele disse: encontrei minha família inteira. O diabo me assediou aquele tempo todo, mas eu permaneci fiel ao meu Jesus. Eu permaneci fiel ao meu Deus. E eu contei isso numa igreja assim que cheguei e fiz a pergunta: quando Jesus voltar, quantos, à semelhança desse homem, estarão no reino dos céus? Aí fiz uma outra pergunta: quando Jesus voltar, Jesus vai levar este pastor Lee ou vai levar você? Deixa eu perguntar para você hoje: quando Jesus voltar, você estará pronto para o encontro? Você tem que ter certeza hoje. Você tem que ter a certeza agora. Não pode ser amanhã, é hoje. A entrega tem que ser hoje, a entrega tem que ser agora. O preparo tem que ser nesse pouco tempo que resta. Porque eu vou repetir: o Senhor está ali na esquina. Não vai demorar. Nós o veremos. Nós o veremos. E eu quero que você veja. Eu oro a Deus para que você veja o Senhor Jesus voltando, depois de dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Eu não quero vê-lo dizendo aos montes dos rochedos: cair sobre nós e esconder da ira do cordeiro. Eu quero vê-lo no reino dos céus, dizendo: eis nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Deus abençoe você, meu irmão amado. Deus o faça crescer na fé e no conhecimento experimental do Senhor. Conhecer Jesus por experiência própria.
tê-lo dentro do coração, ouvi-lo falar ao seu ouvido, vê-lo responder às suas orações, à maneira dele, no tempo dele, como ele deseja. Não se apegue às coisas deste mundo. Não se apegue com desespero a esta vida. Se por um acaso alguém morrer, a irmã White diz que Deus vai chamar muitos dos seus filhos que não estiverem preparados para a prova que está diante de nós. E a prova que está diante de nós será uma prova tremenda. Nós não temos noção de como será até a hora que ela chegar. O diabo vai tentar de todo jeito, nos afastar da fé. A angústia de Jacó será algo extraordinariamente forte. Permanecerão os selados. E que Deus o cele. Que você se deixe selar pelo Senhor, para a glória do nome dele e para a sua glória posterior. Quero abraçá-lo no reino dos céus. Quero vê-lo aos pés do Senhor Jesus, depondo a sua coroa. Quero vê-lo sendo abraçado pelo Senhor. Quero vê-lo sobre o mar de vidro cantando o cântico da vitória. Quero vê-lo entre os 144 mil cantando louvores e adorando o Senhor. Digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto de receber honras e glória e força e poder e riquezas e sabedoria e ação de graça. Eu quero vê-lo lá. Deus o abençoe e lhe dê um dia cheio de alegria e de prazer na sua salvação. Amém. Antes do senhor orar, meu pastor, deixa eu ler aqui um livro, um texto que está em Educação, página 57. Ok. A maior Posso orar então? necessidade, eu leio aqui primeiro. A maior Ok. necessidade do mundo é de homens, homens que não se compram e nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a consciência ao dolo, homens que permanecem firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Quando Pompeia foi destruída pela erupção do Vesúvio, muita gente ficou soterrada sobre as cinzas. Ao ser a cidade escavada pelos arqueólogos, foram encontradas pessoas em várias posições. Algumas foram encontradas em porões, como se fossem buscar refúgio. Outras foram achadas caídas nas ruas, sufocadas pelos gases emanados do vulcão, onde encontraram uma sentinela romana, o guarda romano. Onde ele foi encontrado? Acharam-na, a sentinela, em pé, à porta da cidade, no posto do dever, com as mãos segurando a lança. Enquanto a terra sacudia sob seus pés, enquanto a chuva de pedras e cinzas ameaçavam de morte, manteve-se no posto e, depois de 1000 anos, foi achada na posição de fidelidade. Como é que o Senhor nos acharia hoje? Em que posição estamos diante dessa mensagem do Senhor? Que urgência tens? Que tipo de rei seremos? Seu som tá baixo. Que bom, né, pastor? Meu som tá baixo? Já tá conseguindo tirar isso. Ô, Rogério, seu áudio está aberto. Então, meu amigo, quando eu vejo pregando sobre essas coisas, me anima, porque esse tipo de mensagem que desperta a gente para uma santidade, para separação do mundo, ela tem se tornado muito abstrata no meio adventista. Ela tem que voltar para essas origens. Muito obrigado pela mensagem de despertamento, viu, mano? Amém. Eu tenho pregado muito sobre isto, porque eu sei que o Senhor está chegando. Eu já falei sobre isto aqui, eu não quero repetir assim, eu não fico repetindo assim
muitas vezes, mas eu estou sempre dizendo isso, porque o Senhor me disse. O senhor está me ouvindo bem, pastor Wagner? Estou te ouvindo bem. Muito bem? Muito Ok. bem. O Senhor disse aqui dentro de mim, quando eu pedi para Ele, Senhor, eu gostaria de estar em pé para ver Jesus voltar. E eu escutei aqui dentro da minha cabeça, você verá. Eu contei isso para um pastor. E ele disse assim, não quer dizer que você vai estar vivo quando Jesus voltar. Deus está querendo dizer para você que você vai se encontrar com Ele. Eu disse, não foi essa a minha oração. Meu pedido não foi esse. Lamentavelmente, o meu colega não acreditou que eu vou estar vivo para ver Jesus voltar. Mas eu vou ver Jesus voltar. Nós vamos ver Jesus voltar. Nós vamos ver Jesus voltar. E eu não posso deixar de pregar sobre isto. Louvado seja Deus que temos essa esperança e a certeza da volta de Jesus daqui a pouquinho. Para isto, essa igreja veio à existência. Vamos orar. Olha, meu irmão. Querido Pai, louvamos o teu nome nesta manhã, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o teu nome pela maravilha da tua graça, porque tu nos alcança da maneira como só tu sabes alcançar e onde a gente está. Louvamos o teu nome, porque tu não te envergonhas de nós. Também louvamos o teu nome porque tu és um Deus insistente, perseverante, que fica falando ao nosso coração, este é o caminho, andai por ele. E a gente quantas vezes resiste a andar pelo caminho, mas tu continuas insistindo, continuas batendo na porta, até que entendemos que nas palmas das tuas mãos estão escritos os nossos nomes. Então passamos a entender que com amor eterno o Senhor nos amou e com amorável benignidade nos atraiu. E a força de atração deste amor é tão grande, Pai, que a gente não pode deixar de dizer: estou aqui, Senhor. Perdoa a minha incredulidade. Aceita-me, usa-me para que eu possa glorificar o teu nome. Que a minha vida não seja uma vida egoísta, de apenas receber, mas que eu reparta. E o Senhor faz a sua obra no nosso coração. Obrigado, querido Pai, porque dás a cada um de nós o Espírito Santo. Dá-nos a certeza de que estamos no caminho certo. Dá-nos a certeza de que o Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Dá-nos a certeza de que o teu coração é cheio de amor, teu caráter é amor, é a essência do caráter teu é amor, Pai. E tu nos dás amor para que a gente possa amar não apenas o Senhor, mas o nosso semelhante, tanto de dentro quanto de fora da igreja. Obrigado, querido Pai. Obrigado. Obrigado. A gente fica às vezes sem palavras para dizer as coisas, mas quando a gente olha para o universo e a gente se lembra que este planeta está girando a 60 e poucos quilômetros por segundo e o Sol está girando, viajando pelo céu a mais de 200 quilômetros por segundo. Nós ficamos impressionados com a tua grandeza em cuidar de cada um de nós, que aos teus olhos somos menos do que um vírus. Como disse Isaías, somos menos do que nada. Como pó na balança, não faz diferença. Mas o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem. E o Senhor enviou seu Filho amado para nos salvar. Como que a gente pode dizer não? Como que a gente pode viver indiferente? Viver de qualquer jeito? Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo coloca dentro de nós o desejo de ver outros salvos conosco no reino dos céus. Obrigado, querido Pai, porque o Teu Espírito Santo nos santifica, nos torna semelhante a Jesus. A gente nem percebe que está sendo transformado. Outros percebem. Outros percebem. Diz, você mudou. E a mudança não somos nós que fazemos, é o Espírito do Senhor que nos faz. Para nos levar a esta semelhança com Cristo, ter um caráter semelhante ao do Senhor Jesus ainda nesta terra. Louvado sejas, porque tu és bom. E descortinas diante de nós um futuro maravilhoso, impossível de imaginar, de pensar.
Tudo que a gente pensar, como diz Paulo, não é nada. O que o olho não viu, o que o ouvido não subiu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu, a imaginação, o coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E nós temos visto tantas coisas nesses últimos anos, Pai. Mas isso nada é. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos. Por isso nos prostramos diante de ti, te pedimos a bênção para este dia. A bênção de ter-te no coração, de saber que és nosso Pai amante, nosso Deus Salvador, poderoso na sua formosura. Louvado sejas. Amamos a ti, Pai. Amamos a ti, mas queremos amar mais. Dá-nos mais amor. Dá-nos mais amor. Dá-nos mais gratidão. Dá-nos mais. Faz-nos sentir mais o privilégio da tua companhia. Sentir o calor do teu Espírito no nosso coração. Vem conosco nessa caminhada hoje e cada dia da nossa vida, até Jesus voltar, fortalecendo e animando os joelhos trementes. Pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu pastor. Tenha um grande dia na presença de Deus, viu, amado? Amém a nós todos, pastor Wagner. Obrigado pelo privilégio de poder partilhar esses momentos aqui. Esta sala, eu digo que não faz efeito apenas em alguns. Os que dizem aí, a sala faz diferença para mim, também faz bem. Aquece meu coração. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Nós Deus. todos. Obrigado, amigo. Amém. O privilégio é todo nosso. Pastor Aliomar, em nome de Deus, experiente na palavra, traz aí uma reflexão profunda sobre o nosso posicionamento, né? Hoje, no mundo em que vivemos, a manutenção da nossa fé.